Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é sobre antena interna para repetidor celular. Qual antena que é melhor? É a antena do tipo de teto ou é a antena do tipo painel? Nós vamos fazer alguns testes aqui na propriedade, conversar a respeito e ver qual é a melhor para você, tá certo? Deixa aí para vocês um vídeo aqui da propriedade onde a gente vai estar fazendo os testes. Então, bora lá para o vídeo. Pessoal, repetidor celular, para quem não sabe, e a maioria do pessoal que é espectador aqui do canal já deve saber, é um equipamento que permite você ter cobertura celular em áreas onde antes não havia, como por exemplo áreas rurais, subsolos, prédios onde no térreo, onde que há muito concreto, né, separando, mesmo você estando em uma área urbana, mas tem muito concreto entre a área interna e a área externa, o sinal acaba chegando prejudicado. Então, repetidor celular é indicado para essas situações, onde há sinal externo, mas ele não consegue penetrar no interior da construção. Só deixar um recado para vocês. Repetidor 850 MHz, 70 dB, mostrado nesse vídeo. Repetidor que funciona só com 2 barrinhas de sinal e tem uma cobertura excelente. Dependendo do seu nível de sinal, ele entrega fácil 300 metros quadrados de cobertura. A antena de teto com 2 metros de cabo e conector que encaixa direto no repetidor sem necessidade de adaptações. E também a antena do tipo painel com 2 metros de cabo e também conector que conecta diretamente ao repetidor. Vocês encontram na minha loja no Mercado Livre, cujo link eu vou deixar no comentário fixado, tá ok? Pois bem, o repetidor celular ele funciona com a combinação de 2 antenas. Uma antena, a antena externa, ela capta o sinal da operadora, ela fica posicionada no local onde deu o melhor sinal possível, que você consiga captar o melhor sinal possível, fica apontar, ela é direcional, ela tem que ser uma antena direcional do tipo YAG ou então do tipo parabólica, ela deve ficar apontada para a torre da operadora, captar o máximo possível de sinal para entregar ao repetidor, pois ele depende desse sinal externo para amplificar ele aqui e distribuir no ambiente interno pela antena interna. Quanto mais forte o sinal externo é, maior vai ser a cobertura do repetidor, melhor vai ser o serviço de voz e de dados e assim por diante. E o repetidor depende também de uma antena interna, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. A gente tem vários tipos de antena interna. Uma dessas antenas internas é a antena do tipo palito. É uma antena parecida com essas antenas de repetidor Wi-Fi, perdão, de roteador Wi-Fi, e ela deve ficar conectada diretamente ao repetidor. Dessa forma, o repetidor ele tem que ficar exposto, ele tem que ficar em algum imóvel, ou até mesmo na parede, mas não fica uma instalação muito boa, porque a parede acaba atrapalhando um pouquinho na emissão do sinal. Em resumo, o repetidor tem que ficar aparente com esse tipo de antena. E nós temos outras opções, na qual o repetidor pode ficar embutido, por exemplo, numa laje, no forro, que são as antenas do tipo de teto e a antena do tipo painel setorial. A nossa discussão hoje vai ser justamente a respeito dessas 2 antenas. Qual que é a melhor opção para vocês instalarem no repetidor? E de cara já adianto para vocês, não há melhor opção, vai depender da condição da instalação de cada um de vocês. Vamos aqui primeiro apresentá-las como elas são e para vocês inicialmente verem elas aí. Esta é a antena do tipo de teto. Ela tem um ganho de 3 a 5 dBi, dependendo do tipo da frequência que ela está emitindo o sinal. Em frequências baixas é 3 dBi, frequências mais altas como 1800 e 2600, 2100 são 5 dBi. Ela utiliza conectores N macho, já conecta o repetidor diretamente sem precisar de adaptação. E a frequência dela vai desde ali de 700 MHz até 2600, abrangendo todas as tecnologias do 2G, 3G e 4G. Aqui a forma de instalação dela, você pode deixar ela, coloca ela no forro, por exemplo, se a sua casa for de forro. Aqui você rosqueia por cima aqui do forro e ela fica
fica aparente apenas esse biquinho dessa chupeta aqui para baixo no forro. O repetidor ele pode ficar embutido. Ela também vai com 2 metros de cabo, o que ajuda bastante na questão de você aumentar a distância entre a antena interna e a antena externa para minimizar a possibilidade de realimentação de sinal. Já a antena painel, ela também possui conector N macho, já conecta diretamente ao repetidor, e ela ficará apoiada no suporte que você coloca na parede. Ela vai ficar fixa na parede, dessa forma aqui. E ela tem ganho de 9 dBi. As frequências dela vão de 600 a 2.600 MHz. 680, né, que é os 700 MHz, a 2.600. Mesmo range de frequências, mesmo intervalo de frequências que a do tipo de teto abrange. O ponto-chave na escolha do tipo de antena que vocês vão estar utilizando no sítio de vocês, onde mais se faça necessário o uso de repetidor celular, é a questão da realimentação de sinal. O que é isso? Conforme eu disse, a antena externa capta o sinal, entrega ao repetidor, o repetidor vai, amplifica esse sinal e distribui pela antena interna, certo? Só que, como o repetidor, que o sinal que vai ser emitido é da mesma frequência do que vai ser captado pela antena externa, se a antena externa captar o sinal emitido pela antena interna, ele começa a entrar no ciclo de auto-oscilação, auto-excitação, que vai fazer com que ele comece a trabalhar como oscilador e para de emitir o sinal da operadora e começa a emitir só perturbações eletromagnéticas. Isso faz com que o sinal fique zerado nos celulares, faz com que o repetidor no futuro possa vir a queimar, pode causar até mesmo interferência na herb da operadora em repetidores de grande porte. Nesse daqui não, mas em repetidores de 3 watts, por exemplo, você pode causar uma perturbação na torre da operadora. Por isso, o que vocês têm de fazer na instalação? Manter uma boa distância entre a antena interna e a antena externa, principalmente distância de altura, vocês darem distância de altura entre elas. Não pode, se elas ficarem, por exemplo, a antena interna e a antena externa ficarem na mesma altura, é muito difícil de fazer o isolamento delas. Você tem que dar uma distância muito grande horizontal entre elas. Então, o que se recomenda? Você dá uma distância de altura boa entre a antena interna e a antena externa e também uma distância horizontal grande. Então, principalmente a distância de altura, ela ajuda muito, possibilita você reduzir a distância horizontal entre a antena interna e a antena externa, para evitar essa realimentação que provocará do repetidor não funcionar. Em determinados ambientes é mais fácil você instalar o repetidor. Por exemplo, uma casa ali que tem laje de concreto bem espessa, algum subsolo onde você está instalando um repetidor porque o sinal não chega lá, prédios onde você tem, por exemplo, o primeiro andar dele lá o sinal não chega, isso tudo, aquele concreto ali que você tem um sinal externo bom, mas o sinal do operador não consegue chegar dentro, pois tem muito concreto, né, muito obstáculo. Nesses casos, a instalação do repetidor ela é mais fácil, pois por quê? Você já tem uma barreira física ali impedindo o sinal interno de comunicar com o sinal externo. Então se torna bem mais fácil. Você colocou ali a antena externa apontada, desceu com o cabo, já vai funcionar beleza. Agora você tem outras situações que são, por exemplo, onde a isolação é insuficiente. Vamos supor, por exemplo, uma casinha de madeira ali, onde ela não tem laje de concreto, tem forro de madeira, ou então você quer colocar em um ambiente externo, colocar o repetidor em um galpão, você não vai ter uma separação física entre a antena interna e a antena externa. Isso faz com que você tenha de aumentar bastante a distância entre elas, para evitar essa realimentação, tanto distância de altura quanto distância de horizontal entre elas, separação, né? Daí que vem a grande diferença entre a antena do tipo de teto e a antena do tipo painel. E qual que é essa diferença? Está relacionada à forma com que o sinal é irradiado pela antena do tipo painel e pela do tipo de teto. A antena do tipo de teto, ela irradia sinal. Como vai ser? Eu vou deixar para vocês a seguir o diagrama de irradiação dela. A antena de teto, ela emitirá o sinal. Em qual direção? Ela emitirá o sinal nessa direção aqui, ó, em direção aos lados e em direção ao chão
e bem pouco em direção para cima, ou seja, ela cobrirá 360 graus aqui ao redor dela, certo? Então, uma antena desse tipo, ela terá uma ótima cobertura em todos os locais. Você pode colocar ela centralizada em um ponto, que ela terá uma cobertura ótima em todos os locais, ali onde que ela, se você colocar no ponto central, você terá o mesmo nível de cobertura em todos os pontos do imóvel. Então, ela é uma antena muito boa para cobertura quando você quer cobrir igualmente diversas áreas no imóvel. Mas, para ela funcionar, você tem que ter uma condição de isolação boa de sinal. Você tem que dar uma distância boa entre a antena interna e a antena externa. Ou então, se é um dos casos que eu disse, onde há um bloqueio natural por paredes de concreto, certo? Já a antena do tipo painel, como que é o tipo de emissão dela? Ela vai emitir o sinal para frente dela aqui, ó. Ela vai pegar e emitir o sinal mais para essa frente aqui, e as coisas que estão aqui atrás, os cômodos, as áreas que estão atrás dela aqui, vão receber o sinal de uma forma bem pior do que os que estão na frente. O ganho dela, a emissão do sinal dela em direção à frente aqui, certo? Isso faz com que facilite a instalação em locais onde você não consegue dar muita distância entre a antena interna e a antena externa, ou que não possuam uma boa isolação. É o caso, por exemplo, de instalações em galpões sem paredes de concreto, casas onde que são paredes de madeira ali, forro também de madeira, que não tem uma isolação tão grande, que não permite uma isolação de sinal tão boa quanto desses outros ambientes onde tem separação por concreto. A emissão dele vai ser só em um sentido. Então imagine, olha, eu tenho a antena externa minha, suponhamos que a antena externa minha é essa daqui, ela está apontada nessa direção aqui, correto? Direção da ERB da operadora. Você colocando a antena do tipo painel apontada nesta direção aqui, ela vai estar jogando o sinal dela numa direção contrária à captação da antena externa. Isso vai minimizar a possibilidade de realimentação do sinal. Mesmo você deixando uma distância bem menor entre a antena interna e a antena externa relativa à antena de teto, a probabilidade de ocorrer realimentação vai ser menor. Já a antena de teto, ela vai cobrir uma área de 360 graus de igual forma, então a possibilidade de ocorrer uma realimentação é bem maior se você não tiver uma isolação suficiente. No entanto, pessoal, o que acontece? Não é só vantagem que ela tem. Ela vai emitir o sinal só para frente, então você não vai ter uma cobertura de 360, você vai ter uma cobertura em aproximadamente 180 graus. O que está nas costas aqui da antena painel, não há cobertura, certo? Então, por exemplo, para você ter uma cobertura em toda a sua residência, você vai ter que colocar ela de alguma forma que ela esteja abrangido nesse ângulo de cobertura aqui de 180 graus. Já a antena do tipo de teto, você centralizando ela em algum ponto do imóvel, você terá uma cobertura em 360 graus. Cada uma com a sua vantagem. A antena do tipo painel, ela facilita a instalação por ser mais fácil de evitar a realimentação de sinal com ela. No entanto, ela tem uma abrangência de cobertura menor, uma área de cobertura menor, um ângulo de cobertura, na verdade, menor. Ela vai projetar esse sinal para frente dela, para frente e um pouquinho para os lados. Já a antena do tipo de teto, ela permite que você tenha uma cobertura em 360 graus. Ela vai emitir o sinal de todos os lados delas de forma igual. Você vai ter uma cobertura homogênea em todos os pontos da casa. No entanto, você tem de ter um bom afastamento e uma boa distância de altura entre a antena interna e a antena externa. Este é o diagrama de irradiação do sinal de uma antena de teto. Perceba que o sinal é emitido praticamente de igual forma por todos os lados dela, tendo uma cobertura em 360 graus. Já este é o diagrama de irradiação de uma antena do tipo painel. Perceba que o sinal é emitido com mais intensidade na frente da antena, para a frente da antena, e com menor intensidade nas costas dela, mostrando que a cobertura dela é consideravelmente melhor
no ângulo de 180 graus que fica à sua frente e bastante prejudicado nas suas costas. Pessoal, conforme a gente sempre faz no canal, a gente vai para o teste prático aqui. Eu fixei uma antena de teto aqui no forro. Minha casa aqui é de forro, não tem uma isolação tão boa com a antena externa, né, por ser de forro. E aqui, intencionalmente, eu estou colocando a antena de teto bem próxima da antena externa. A antena externa está aqui próximo uns 10 metros, tá bom? Já está logo aqui na traseira, aqui, ó, nesse sentido aqui atrás. Então eu vou colocar ela bem perto aqui para vocês verem a diferença. E também vocês vão ver aqui no mesmo local a antena do tipo painel, perceber a diferença entre elas. O repetidor está aqui ligado, é um repetidor de 70 dB de ganho, de 850 MHz, funciona para o 3G. Já está com a antena externa conectada. A antena externa entrega aqui por volta de menos 79 dBm de sinal de entrada, sinal bem forte. Só que ele fica piscando essas barrinhas aqui sem estar cheias pelo seguinte: esse repetidor ele só identifica barrinhas com sinal de entrada superior a menos 70 dBm, sinal muito forte mesmo. Então, na maioria das instalações, o correto é ele ficar piscando, certo? Pessoal, assim que vocês conectarem a antena interna nesse tipo de repetidor, não pode alterar o nível de sinal que estava chegando. Se as barrinhas estavam piscando vazias, tem que continuar piscando vazias. Se quando você conecta a antena interna, elas acendem as barrinhas, está indicando que está havendo alguma comunicação entre a antena interna e a antena externa de sinal. Pode ser que essa comunicação não seja tão intensa a ponto de fazer o repetidor parar de funcionar. Mas se tá lá com as barrinhas de sinais acesas, quando antes não tinha, antes de você conectar a antena interna, não tinha as barrinhas de sinal aceso, e o sinal tá com o celular tá com o sinal zerado, isso é indicativo de que está ocorrendo realimentação, tá certo? Então, primeiro, eu vou conectar para vocês verem a antena do tipo de teto. Vejam aqui, conectei a antena de teto, tá aqui, o cabo dela ligando ao repetidor. Vocês viram que antes não tinha nenhuma barrinha, agora está tendo barrinha? É indicativo de realimentação de sinal, porque aqui está muito próximo, então a antena externa está captando o sinal emitido pelo repetidor. Provavelmente eu vou fazer uns testes, mas o sinal deve estar zerado nos celulares, ou então com uma interferência bem grande. E essa não é a instalação ideal para a gente. Já aqui eu conectei a antena painel. Percebam como o sinal ficou piscando. Não alterou o sinal ao eu conectar a antena do tipo painel, ou seja, não está acontecendo nenhuma realimentação. E a antena painel está no mesmo lugar que a antena do tipo cogumelo, do tipo de teto. A diferença é que a antena do tipo painel, ela está apontada à frente dela no sentido contrário para onde está apontada a antena externa, ou seja, as costas aqui da antena painel está apontada para as costas da antena externa. Portanto, o sinal está sendo emitido aqui para frente da antena, no sentido desse plástico branco, né? Sentido para frente. Já o sinal captado pela antena externa vem na direção contrária. Então, portanto, não ocorre da antena externa captar o sinal que é emitido pela antena interna. Para ficar bem claro para vocês, está aqui o repetidor celular conectado à antena painel. Eu vou deixar a antena painel fixada aqui provisoriamente para a gente fazer um teste. Os dados móveis estão funcionando corretamente. Vamos fazer uma pesquisa. Funcionando tudo certinho. A produção dessa série só foi possível graças a Insight. No entanto, o que ocorre? A antena painel ela tem preferência em emitir o sinal dela nessa direção. Então, nas costas dela, essa direção, o sinal fica mais ruim. Ela não tem uma cobertura tão boa nas costas dela. Então, se você precisa cobrir algo em 360 graus, ela já não fica tão indicada assim. Vai ter algum sinal aqui atrás? Vai sim, mas menor do que se você tivesse com uma antena do tipo de teto. Vamos lá fora para a gente ver. Eu vou agora para as costas aqui da antena do tipo painel. A antena painel está atrás dessa parede aqui. No caso, as costas dela está apontado para nós aqui. E vejam que há o sinal, mas a gente fica entre 2 e 3 barrinhas de sinal. Não é uma cobertura tão grande. A gente está com a antena
de teto conectado ao repetidor. E ela está aqui bem próxima à antena externa, justamente para causar a realimentação e vocês verem a diferença com a antena painel. Tá lá, tá ligado? E percebam que o repetidor está indicando que está havendo comunicação. Então aqui a gente vai ver aqui como que vai funcionar. Apesar de ter dado sinal, vamos ver aqui como que está a questão dos dados móveis. Vocês viram como não quer acessar direito? Como ficou mais lento? Vamos colocar em modo avião e tirar. Colocamos e tiramos. Vocês estão vendo como demora a aparecer o sinal de H+? Isso é porque é um sinal com interferência, tá bom? Olha, os dados móveis não estão tão bons quanto os da antena painel. Agora vamos no mesmo local onde que a gente mediu a antena de teto para mostrar que a cobertura nesse ponto aí agora sim com a antena de teto ficará melhor. É interessante mostrar o seguinte, olha como a realimentação ela é prejudicial ao funcionamento do repetidor. A antena de teto ela teria de dar muito mais sinal aqui no mesmo ponto onde que a antena painel, onde que a gente fez o teste com a antena painel, né? Fez o mesmo teste de medição do sinal aqui nas costas da antena painel. Mas perceba que ele está dando o sinal pior aqui fora com realimentação do que usando a antena do tipo painel. Bom, pessoal, conforme vocês puderam observar, mesmo a gente usando a antena painel, por ela não estar com realimentação de sinal, por o repetidor não estar numa situação de realimentação de sinal, mesmo nas costas da antena painel, a gente está nas costas dela, o sinal estava melhor do que com uma antena do tipo de teto com realimentação de sinal. Ficou só ali duas barrinhas dando um pouquinho de realimentação de sinal com a antena de teto, ao passo que nas costas da antena do tipo painel sem realimentação de sinal, estava chegando lá 3 barrinhas de sinal. Mas, falo isso com experiência e por conhecimento, se a gente estivesse numa situação ok, onde não tivesse acontecendo a realimentação de sinal, com certeza o sinal ali onde a gente mediu, onde que ficou as costas da antena painel, com a antena do tipo de teto, ficaria muito melhor, tá? Então, pessoal, conclusão de tudo, qual que é melhor? É a antena de teto ou é a antena do tipo painel? E a resposta é depende, conforme eu adiantei para vocês. Não tem uma específica que é melhor. No meu caso aqui do teste de hoje, a antena do tipo painel mostrou-se melhor, pois ela evitou a realimentação de sinal e mesmo a antena, mesmo ela não tendo uma boa distribuição de sinal nas costas dela, o sinal estava melhor do que usando uma antena do tipo de teto que estava com realimentação. Mas se você utilizar com o mesmo nível de sinal a antena de teto, em um lugar que não você conseguir evitar essa realimentação, o sinal da de teto será muito melhor, ela cobrirá uma área em 360 graus. Então tudo depende de sua necessidade. Se você tem uma boa isolação de sinal, uma casa com laje, com paredes espessas, que está distante a antena externa, ela está alta, vai de antena de teto que ela vai ser melhor, ela vai fornecer uma cobertura bem melhor. Agora, se você tem uma casa onde as paredes não são muito espessas, é forro de madeira, sua antena externa está ali próxima, ou então você é um galpão aberto, usa a antena do tipo painel, que ela vai evitar a realimentação de sinal e o seu sinal vai ficar muito melhor com ela, tá? Então basicamente é isso, cada uma com a sua aplicação. Antena do tipo de teto cobre uma área em 360 graus. Se você não tiver realimentação de sinal com ela, a cobertura dela vai ser superior à do tipo painel. Já a do tipo painel cobre melhor uma área nos 180 graus que está na frente dela. No entanto, previne a realimentação de sinal em locais onde você não teria uma isolação tão boa, como aqui em casa, por exemplo, que é uma casa que é forro de madeira, né? Perdão. Então é isso, pessoal. O resumo do vídeo é isso aí, tá ok? Até mais, um abraço, se inscreva no canal e deixa o gostei, tá bom? Até o próximo vídeo.